Olá, muito bom dia para você que está aqui conosco. Hoje, Hora da DR, como todas as quinta-feiras, às 9 da manhã. A você que está aí no YouTube, você que está no Facebook nos acompanhando. Muita gratidão em ter vocês aqui. E hoje é um tema, né? Certo ou errado? O que é isso, né? A pedidos, né? Nós fizemos a enquete aquele dia. E agora, hoje, vamos fazer esse tema muito importante, né, para nós, para conhecer e saber e decifrar isso tudo aí. Melissa? Bom dia a todos, excelente dia para todos nós, que possamos daqui contribuir um pouquinho, né, com um ponto de reflexão que pode mudar muita coisa no nosso dia a dia, na nossa vida e nos nossos resultados também. Certo ou errado? E aí, enquanto a gente dá os bons dias aqui, coloquem aí o que vocês acham que é o certo e o errado. Converse conosco aí pelo chat. Quem está aí, Tom? Quem já está aí? Aqui, ó. Caterina esteve ontem conosco, hoje está aqui na frente. Bom dia, Caterina. Muito bem-vinda, J. Fernandes. Nossa, o J. Fernandes, a gente faz muito tempo que não tem contato com ele, né, Melissa? É verdade, só acompanhando as postagens. Desculpe. E com certeza brilhantou bastante aí nosso ecossistema já da quântica, né? Porque fez cursos aí conosco, teve várias experiências muito bacanas mesmo. A Rosimeire também está aqui conosco. A Rosimeire hoje, viu, Melissa? Ela está conosco, está participando do Conceito Quânticos, levando aí, trazendo para nós também muitos aprendizados dela, e nós também contribuindo, levando aprendizados para ela, uma troca assim muito bacana. E hoje, né? Esse tema, eu estava olhando o dicionário, né, Melissa? Eu até anotei aqui, ó. Certo ou errado? O que é certo? No dicionário fala o seguinte: o que não há erro, verdadeiro, correto, o que não é passível de dúvida, o que é seguro. E aí tem alguns conceitos, né, que a gente vai trazer. Agora, quanto ao errado, o que contém erros, o que não segue a direção certa ou apropriada. Agora, o que é certo e o que é errado, né, para você? Como a Melissa disse. Traga para nós aí, vamos trazer o conceito disso, o que é certo, o que é errado. Geralmente, né, baseado em um ponto de vista, ou vários pontos de vista, né, Melissa? É verdade. Então, lembrando, Tom, que tudo que nós vamos discutir aqui é só mais um ponto de vista, né? Diante de tudo que nós estudamos, vivenciamos, o que nós já percebemos com relação a isso. A verdade, ela não é finita, ela muda, ela é transformada conforme os conhecimentos vão sendo adquiridos, né? Mas uma coisa é certa, a verdade absoluta é bem questionável, né? Nós já tivemos aí, até mesmo pela própria ciência, que um momento alguma coisa era a verdade e, de repente, descobriu-se que tinha mais coisa além daquilo, aquilo deixou de ser uma verdade, de ser o certo, para sobrepor um novo conceito. E aqui, independente do nosso tema de hoje, também funciona assim. Nós só estamos aqui para cutucar um pouquinho, né? Despertar reflexões. Por que não questionar? Né? Sabemos que uma das técnicas mais utilizadas e que deram tanto resultado foi a técnica dos porquês, né? A técnica do questionamento. Então, quanto o problema é fazer a pergunta certa, né? Então, a ideia é perguntem-se, questionem-se, duvidem. Não no duvidar no sentido, isso daí é irreal e tal. Não, mas duvidem no sentido de, será que é isso mesmo? Deixa eu verificar, pesquisem, procurem informações seguras, comprovadas, né? Porque é isso que faz com que nós tenhamos segurança do que nós vamos falar, é isso que norteiam as nossas escolhas, e já sabemos que tudo que vivemos tem a ver com os resultados das nossas escolhas.
porque através do que conhecemos, fazemos seleções, tomamos atitudes, essas atitudes nos trazem resultados, né? E aí, Tom, eu acho que ou hoje o pessoal está envergonhado, está tímido, ou estão acordando ainda. Acho que ainda não acordaram. Na verdade, eu acordei agora há pouco. Bom, vamos lá. Eu gostaria de fazer um desafio. Nós, né, estamos aqui hoje, assim como vocês estão nos acompanhando aqui agora, porque as coisas mudaram para nós, né? Então, aquilo que a gente entendia como certo até o momento, hoje a gente já entende um pouco diferente. Será que isso quer dizer que o que a gente tinha na experiência lá atrás estava errado? Né? Será que hoje é o certo, antes era o errado? Como que é isso, né? Isso vai muito da compreensão que temos, né? Em certo momento da nossa vida. Lembra quando a gente nasce, né? Nosso pai, nossa mãe, com todo o amor, né? Com todo o carinho, nos ensinam certas coisas, de que até então aquilo ali é a certeza para eles, é a certeza para que passa aquela certeza para nós, né? Isso pode, aquilo não pode, isso está certo, isso está errado, né? Como foi para você? O que mais te marcou, talvez, de que, olha, meu pai me ensinou isso aqui, mas hoje eu vi que não é bem aquilo que ele falou, ou um tio, uma tia, alguém próximo, né, que você sempre confiou, porque uma coisa certa é uma coisa ligada muito com segurança, né? Também. Olha, eu tenho segurança de que isso, nesse momento, é o que está para mim, é o que está certo, né? Hoje a gente já tem reflexão de que não é uma coisa única, né? A verdade, como ele falou, ela não é absoluta. Eu corroboro com você e digo mais. Hoje, para mim, a verdade não é absoluta em nenhum momento, porque ela é mutável. Né? Assim como muitas coisas são mutáveis, ou todas as coisas são mutáveis, de acordo com a física quântica, né? Nós somos mutáveis também. Então, as nossas ideias, nossos pensamentos, a nossa conexão, né, que a gente tem até com a questão espiritual e tudo mais, muda cada dia, né? Tá? Então, o que é certo e o que é errado para você? O que seu pai, sua mãe, ou alguém te ensinou um dia, até na escola, às vezes, né? Que a gente considerava como certo e até então, né? Hoje a gente já considera que não é mais, né? Coloca aí, para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho, né? Sobre isso também. E sabe, Tom, eu vejo isso daí um tema bem complexo, né? Por quê? Porque, além de termos várias vertentes para olhar, olha só que interessante, nós podemos dizer que, então, podemos considerar o tempo como uma flexibilidade do certo e do errado? Podemos considerar a circunstância uma flexibilidade do certo ou do errado? O que vocês acham? Comentem aí o que vocês acham. Eu sei que é um tema muito abrangente, mas só para que a gente pense mesmo sobre isso, né? Alguns exemplos. De repente, hoje eu entendo que beber água durante as refeições é certo. E aí nos chega uma informação que fala assim, olha, não é certo, deve-se beber antes ou depois das refeições. Mas se nós pararmos para pensar, nós vamos perceber o seguinte, que tudo vai depender. Depende do que eu estou comendo. Imagine eu comer farofa sem um líquido para auxiliar aquela... não é nem a digestão, né? Até mesmo a glutição, talvez seja esse o nome. Então, eu preciso considerar tudo que está envolvendo uma situação para eu decidir se é certo ou errado. O dicionário tem uma colocação muito interessante, que é o certo é aquilo que não contém erros. Porém, é um ciclo aí que sem fim, né? Não tem uma resposta
como que eu posso dizer, uma resposta firme para a gente. É muito subjetivo isso. Até porque o erro, né, Melissa, é aquilo que não está certo. Então, e o que a gente considera como erro? Erro é aquilo que eu não devo fazer, o erro é aquilo que eu fiz e foi ineficiente, erro é aquilo que não serve para nada, é uma perca de tempo, tal. Mas se eu parar para pensar também, cada vez que eu cometo um erro, eu acabei de aprender algo que não é a melhor forma de se fazer aquilo. O que vocês acham disso? É possível esse pensamento? Eu diria, então, que para mim o que é certo e o que é errado, primeiro, vai depender do objetivo, vai depender da meta em que ou melhor, da intenção com que eu estou fazendo aquilo. Agora, se nós pararmos para pensar, a minha atitude é certa ou é errada, eu já preciso pensar do ponto de vista seguinte: é certo ou errado para eu alcançar o objetivo? E quais são os reflexos que essa atitude vai trazer para tudo aquilo que está me envolvendo? Por exemplo, alguém fala assim, e para mim isso, gente, é uma questão infinita, né? Eu falo assim, não joga latinha na rua, porque isso é errado. Errado porque acaba com a harmonia visual do local. Errado porque se todo mundo jogar uma latinha, vai entulhar lá. Errado porque o vento bate, um carro pode levar essa latinha mais para o meio da rua, um carro pode passar nela, pegar na quina, ela vira, bate num vidro do carro, bate no motoqueiro, bate em alguém que está na calçada e pode prejudicar essa pessoa. Errado porque se estiver próximo a uma mata, aquilo pode esquentar, provocar um reflexo de luz que vai provocar ainda um incêndio. Olha só. E alguém vira para mim e fala assim, não, mas eu preciso deixar aí que é para o catador de lata vir pegar e ele gerar renda para ele. Se eu jogar no lixo, o que vai acontecer? Ele vai pôr a mão no lixo, lá no lixo tem outras coisas misturadas, coisas inclusive que já podrificaram, mal cheirosas, e aí eu prejudico a situação do catador de lata. E aí eu coloco uma outra... Coisa, né? Sim, só um momento. Só um momento. E aí eu tenho uma outra colocação, tudo bem, mas eu posso não jogar na rua, eu posso colocar num lugar, eu posso criar um lugar adequado de se colocar as latas separadas para que os catadores de lata venham, peguem, se eu até penso que se não tivessem latas para eles catarem, poderíamos ter uma condição de vida ainda melhor por conta do ambiente e ele ter outras possibilidades que eu, particularmente, isso é uma coisa importante de se colocar, que eu, particularmente, acredito que seja uma condição melhor de trabalho, mas isso é do meu ponto de vista. Tom? Eu vou falar um ponto de vista aqui, porque vamos aqui discutir nós dois também, né? Para a gente levar um pouquinho de compreensão, provavelmente. Bom, primeiro que, né, se você colocar lá a latinha no lixo, olha bem o que eu vou falar, hein? Estou sendo um advogado do diabo aqui, vamos dizer assim. Se você colocar a latinha no lixo certinho na sacola, o lixeiro, para o caminhão passar, ele vai colocar ali, vai colocar no caminhão e vai embora, e vai lá e vai enterrar ela lá no aterro sanitário, né? E ninguém vai aproveitar aqui. Por outro lado, né, quando você joga na rua, logicamente, que vai ocasionar o que a Melissa disse, nós vamos entender aqui, quando você junta a latinha ali, coloca num saquinho, né, e coloca numa árvore ali, você coloca no seu lixeiro, vai passar uma pessoa lá e vai pegar ela separada. É o que nós fazemos hoje, né? Agora, é 100% certo isso? Aquela pessoa que
Meu filho, né, o Renê, sempre fala isso para nós, né, Melissa? Ele diz o seguinte, que a pessoa que vai pegar a latinha na rua ali, que você jogou ela beirando a calçada, e ela pegou, é ela que está necessitada naquele momento, e não aquele outro, que talvez você deixou para juntar um monte de latinha e colocar ali, que muitas pessoas até se utilizam disso comercialmente, né? Ali, e tá certo, não tá errado, tá? Viu? Tá certo, não tá errado, né? Não tem certo, não tem errado, não tem errado. Então, o que eu quero dizer com isso? Será que você contribuiu mais jogando no chão ou guardando e colocando a latinha na lixeira, né? É a sua opinião, né? Qual será que é a melhor forma, então, da gente... Né? Nós estamos trazendo um tema aqui, uma coisa específica, só para a gente decifrar um pouco dessa questão de certo e errado, né? Tá? E uma outra coisa bacana, só um minuto, Tom, já estou vendo ali a Norma, a Marilene, já vamos conversar com elas também. Uma coisa que eu sempre coloco é assim, uma pessoa, todas as pessoas, eu entendo que todas as pessoas buscam uma autorrealização, mesmo sem saber disso. Tudo que a gente faz é buscando a autorrealização. Quando você faz alguma coisa, vamos supor, lavei louça, eu olho e falo assim, gente, olha quanta louça eu lavei. Tem duas perspectivas ainda, né? Posso ficar muito brava porque deixaram de juntar a louça, ou eu posso falar assim, olha só o que eu fiz. E começo a falar, olha quanta louça eu lavei, não sei o que, porque eu preciso me autoafirmar, mostrar o quanto eu sou importante. Isso numa questão singela, né? Mas onde eu quero chegar com isso? Todo mundo busca a autorrealização. Por quê? Porque eu me sinto útil, né? Quando eu me autorrealizo, significa que eu fui importante nesse sistema, eu fiz alguma coisa, eu não foi em vão, por menor que seja aquela situação. Considerando isso, eu entendo que quando uma pessoa faz algo, ela não faz para ser errado. Ela faz porque ela acredita que aquela é a melhor forma de fazer. Eu acredito que ela faz porque ela acredita que aquele é o certo. Possivelmente, o que ocorreu ali? Ela não pensou nas variáveis de resultado daquela situação ou daquele ato que ela teve. Algumas até pensam, né? Eu vou fazer isso porque fulano vai sofrer. E se eu olhar do ponto de vista dela, ela vai estar atingindo o objetivo dela, que é que o outro sofra, de alguma forma. Agora, quando eu analiso a intenção dessa pessoa, do meu ponto de vista, ou cada um de nós, vamos dizer, isso é errado, porque eu não tenho que fazer a outra pessoa sofrer. Mas a base de entendimento que aquela pessoa tem naquele momento, e aí essa fala vem ao encontro do que a Norma colocou ali. Quiser pôr na tela, Tom? Olha só, a base que ela tinha de entendimento, de conhecimento, de situação daquele momento, diz que aquele é o certo. Porque dentro do conhecimento que aquela pessoa tem naquele momento, naquele instante, é o quê? Eu estou com dor, eu não sei como lidar com essa dor, e eu acredito, eu entendo, porque dentro de tudo que eu aprendi, inclusive quando eu ia para a escola, minha mãe falava: se apanhar na escola quando chegar, vai apanhar em casa. Então, se alguém te bater, você bate de volta. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu isso em algum lugar, alguma vez. Então, pensa o padrão de entendimento que a maioria das pessoas, e a grande maioria, tem. Então, eu não sei lidar com a minha emoção. O certo para mim, naquele momento, é o que vai resolver, aliviar a minha emoção. Então, você me fez sofrer, eu vou te fazer sofrer também, porque esse é o certo para mim neste momento. Você me fez sofrer, então você merece sofrer também,
porque isso é certo para essa pessoa dentro dos padrões de entendimento que ela tem. Então, o que de fato está certo ou errado? É a atitude que ela tomou ou é o ambiente, o padrão de entendimento que ela tem naquele momento dentro daquela sociedade? É o momento, é o start de evolução que ela tem naquele momento. Percebe como é bem complexo quando a gente define? E aí não tem como falar de certo ou errado sem falar de julgamento. E nós já conversamos um pouquinho sobre isso, né? Olha o que a Norma diz. Fala aí, Tom. Bom dia. Bom dia, querida. O que era certo ontem pode não ser certo hoje. O certo de ontem e o que é hoje pode não ser certo amanhã. Um pequeno exemplo é muitos pais entendiam que o único jeito da criança aprender era batendo, porque ela não vai querer sentir a dor, ela não e nem pensava nisso, né? Nem pensava nessa lógica. Ela não vai querer sentir a dor, então por isso ela não vai fazer de novo. Ela não vai repetir aquela situação. Realmente funcionava? E ela aprendia ou ela só agia pelo medo? Então, quando a mãe não estava ali para bater, ela podia fazer, porque ela não ia apanhar. Veja como é complexo, não é, Tom? Será que a mãe, né, ou o pai, tomava essa atitude, queria realmente trazer malefícios ali para o filho, né? Queria realmente penalizar, né? Apesar de ser uma pena, né, ali, vamos dizer, mas queria penalizar para o resto da vida, né? Não. Eles queriam que tivesse um start ali daquela criança para que não fizesse mais, né? Eu, né? Acho que a maioria de nós aqui, eu estou com 54 anos, nasci na década de 60, né? 70, na verdade, de 69. Portanto, nós passamos a nossa infância aí com tudo isso, né? Então, nós devemos, sim, ter essa conexão, né, com o que era antes e com o que é hoje. E o que eu vou passar para o meu filho, né? Comigo foi de uma forma, o que era certo e o que era errado até naquele momento, né? Vamos dizer assim. E hoje, né? Como mudou, né? Olha a tecnologia, né, que nos trouxe tantas coisas aí, tantos exemplos do que era certo antes e o que hoje, né? Modificou a nós aqui, né? Falando aqui, aquilo que era na década de 70 aí, uma elite, né? Vamos dizer assim, ali que nós não tínhamos nem televisão, né? E hoje nós estamos aqui, olha aqui a internet, né? Possibilitando nós aqui trazer aí um programa para vocês, né? E a gente participar junto, né? Porque vocês estão comentando, né? Hoje, olha essa possibilidade da gente trocar, né? Ter essa troca de vocês aqui. Como aqui a Marilene, bom dia. Bom dia, Marilene, bom dia. Como a Norma, né? A Norma diz aqui, ó, se a latinha for útil para alguém, por que não ajudar, né? Exatamente. Correto. Aqui tem a Eunice aqui, pessoal, bom dia. Bom dia, Eunice. Bom dia, Beatriz. A Beatriz está aqui. Beatriz, bom dia. Beatriz da Maria, gratidão a você. Ela disse aqui que chegou atrasada, mas chegou. É isso aí. E, gente, então, lá, enquanto os pais entendiam que a verdade precisa bater, precisa colocar de castigo para aprender, era o certo. Hoje, já existe uma transição com relação a isso, né? Já existe aqueles que falam um tapa de vez em quando é importante, já existe aqueles que falam assim, o castigo é importante para pensar, e tá tudo bem, desde que o resultado seja atendido de uma forma que tenha o menor prejuízo possível. E aí, nós temos aí a eficiência e a eficácia, né? Mas não podemos desconsiderar as normas sociais. Por quê? Porque elas vieram exatamente por conta disso. Cada um pensa de uma forma. E se cada um agir de uma forma diferente, o que vai acontecer? Vai acontecer um caos.
porque eu penso de uma maneira, o Tom pensa de outra. Nós convivemos juntos, só que a forma de nós fazermos, seja lá qual for o tema, não está encaixando um com o outro, está dando atritos. Então, cria um caos, cria um conflito. E depois nós vamos ver que o conflito ele é positivo. Por quê? Porque nós vamos discutir, vamos encontrar uma solução em que nós conseguimos, eu entendo o ponto de vista dele, ele entende o meu ponto de vista, e qual a melhor escolha, a melhor saída, a melhor forma de se lidar com isso. Pronto, o certo, o que era certo para mim, o que era certo para o Tom, já alterou. Não necessariamente ele virou errado, mas já foi alterado. Olha lá, Eunice. Melissa, vamos dizer uma coisa aqui. Muitas vezes, é importante a gente citar isso, você está ali num conflito, numa discussão, né? Às vezes até de casal, né? Quem já sabe que nós somos casados, então nós temos a nossa DR aqui, né? Embora o DR aqui que nós Despertar para a realidade, despertar para a realidade, e não é aquela discussão de relacionamento, né? Que a gente vê com uma forma negativa muitas vezes, mas que não é, tá? Mas vamos colocar que nós temos ali, eu tenho uma opinião de uma certa coisa. A Melissa, por exemplo, tem outra opinião daquela mesma coisa. Então, nós temos entendimentos diferentes. E o meio termo? Nós não podemos criar um terceiro entendimento, de acordo com isso que nós estamos trazendo de dúvidas, né? Sabe? Então, às vezes é muito importante você se colocar, a outra pessoa também se colocar, e entre o certo e o errado, você acha um mais certo, né? Porque os dois vão querer estar certo, não tem certo, não tem errado, então você cria uma terceira via, uma terceira colocação, para que, então, chegue no consenso. Isso nós chamamos de consenso, né? Nós chegamos no consenso, e esse consenso, naquele momento, é o certo para os dois. Porém, ele pode ser mutável, ele é mutável também, no futuro. Mas, neste momento agora, né, é interessante a gente considerar de que nós estamos mediando, né? O mediador faz o quê? O que um juiz faz, né? Vamos lá, a Marisa falou das normas, das leis, né? As leis é a expressão da vontade da sociedade. Sempre. É a vontade de uma nação. As normas também, familiares, enfim, ou a ética e a moral, né? É baseado na vontade da sociedade também, naquela convivência que se tem, né? E as leis também, tá? A gente, às vezes, pode achar um absurdo certas legislações, certas leis, né? Eu também me vejo assim, mas a lei expressa exatamente a vontade da sociedade. Vamos lembrar aqui os 10 mandamentos, né? Naquele momento lá que Moisés, né, na Bíblia, lá, subiu ao Monte Sinai, se eu não me falha a memória, e eles aí catavam, né, os 10 mandamentos. O que estava acontecendo naquela sociedade naquele momento, né? Eles estavam realmente deixando de lado, né, os bons costumes, as boas práticas ali, né? Para não falar mais palavras mais fortes sobre isso, né? Mas era um desencontro ali, um desequilíbrio que tinha naquela sociedade ali, naquele momento. E aí, então, houve ali a necessidade, né, de mudar. Por quê? De mudar não, de mostrar o caminho, né? Aí vem os 10 mandamentos. Olha, a partir de agora, isso é assim, assim, assado. Por quê? Porque houve ali, né, uma percepção de melhorar aquela sociedade naquele momento. Agora, o que eles estavam fazendo antes era certo ou era errado, né? Como a Elissa disse, é o entendimento que eles tinham até naquele momento. Quando veio uma nova possibilidade de melhora, aí então aquele que era certo antes, né, mudou para o certo de agora. E assim sucessivamente, né? Tá? Mas vamos trazer aqui da Eunice. A Eunice disse o seguinte: passei por isso, hoje vivo cheio de traumas. E olha, essa questão do trauma é muito significativa, eu sei disso, tá? Porém, vamos entender uma coisa. Por trás de uma atitude da nossa família, sempre há o amor envolvido. Tá? Uma pior circunstância que você pode estar hoje,
né? A gente pode estar, como eu também, né? Mas nós sempre temos a colocação de que a nossa família sempre quer o melhor para nós. E você, assim como você sempre quer o melhor para o seu filho, para o seu ente querido, né? Então, o trauma ele vem porque a gente fica um pouco confusa, né? A gente fica muito, vamos dizer, sofre pelo passado, né? Tá? Sendo que nós temos outras possibilidades hoje de nos livrarmos desses traumas através de um simples conceito, né? Um diferente conceito, um novo entendimento daquilo que se fazia, né? Tá? Nós temos várias passagens, nós somos da terapia quântica-hipnose, né? Eu e a Melissa também, com muitos que estão por aqui, e nós estamos também ali da quântica, na espiritualidade, terapias, enfim. E na terapia quântica-hipnose traz bem isso para nós, né? Que não há culpados, não tem culpa, sabe? Sempre entre um acontecimento, uma atitude de alguém, existe um amor por trás daquilo. Então, nós não consideramos culpa de nada. E quando a gente tem um trauma, a gente é porque a gente tem um julgamento, né? Muitas vezes daquilo que nos aconteceu lá atrás, e a gente sempre está culpando alguém pelos nossos traumas, né? Ou a gente se culpa também pelos nossos traumas. Então, vamos sempre levar em consideração que não há culpados, não há culpa. Então, essa questão do certo e do errado já dá uma colocação para vocês aqui. Não existe errado. Não existe errado. A verdade não é absoluta. Isso é uma realidade. Mas não existe erro. Tá? O erro é sempre a percepção de quem está olhando para ele, porque foi julgado dentro de um ponto de vista que trouxe um prejuízo de alguma forma, né? Então, a partir do momento que eu consigo perceber isso, eu já encaro as situações de uma forma diferente. Quer ver um virar de chave para a autocura? Olha só. A partir do momento que eu começo a analisar todas as situações dentro dessa estrutura, então, o que é que aconteceu? Por que houve a escolha de se fazer daquela forma? Quais foram os prejuízos e o que podemos fazer para resolver? Pronto, eu já vou diminuir uma raiva, eu já vou diminuir uma mágoa, eu já vou fazer com que aquela energia do momento diminua a profundidade do trauma, né? Porque um susto que a gente leva alguém chega aqui e faz aquele barulhão assim, já é um trauma. Já é um trauma. Em algum momento, aquilo, tudo que está acontecendo aqui o tempo inteiro no meu sistema, no meu corpo, levou um susto, vamos dizer assim, naquele momento alguma coisa deixou de funcionar como deveria. Então, já causou um trauma ali. As próximas células que forem multiplicadas já vai ter uma imperfeição, digamos assim. Só que, a partir do momento que eu acolho, aceito, não fico ali batendo de frente, remoendo, a partir do momento que eu acolho, aceito e deixo fluir, aquele trauma vai sendo organizado. Por isso que eu preciso me harmonizar, de preferência todos os dias, de preferência várias vezes por dia. Nós já falamos sobre isso, né? A atenção plena, ela é fundamental para a saúde em geral, em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. Financeira, relacionamento, saúde física, emocional, mental, espiritual. A biopsicossocial, né? E espiritual. Então, olha só, quando eu consigo passar por essa estrutura, em tudo que passa na minha vida, eu passar por essa estrutura, eu deixo a vida mais leve. Eu paro de ficar tão indignada.
É claro que eu falo, puxa, podia ser melhor, mas vai ser melhor. Porque, de alguma forma, eu vou contribuir. Eu vou até dar um exemplo. Esse dia eu saí de carro, um outro carro entrou, a pessoa que estava no banco de trás jogou, eu não lembro se era uma latinha, uma garrafinha, um papel pela janela. Na hora, subiu uma situação aqui. Aí, tudo bem, alguns metros depois, a pessoa da frente, que era o motorista, jogou um papel do outro lado. Gente, não deu tempo de pensar. Eu apertei a buzina. Porém, a buzina, sei lá o que aconteceu, que está desligada, não está funcionando. Né? E a hora que não funcionou, eu falei assim, ai, gratidão. Porque eu agi pelo impulso. Eu deixei com que aquela emoção, aquela raiva, tomasse conta de mim. Mas, naquele momento, para aquela pessoa, o certo era sujar a rua e não o carro. Eu não me conformo. Eu vou ter que assumir aqui para vocês, tanto que me incomodou, né? Eu entendo que essa pessoa ainda não percebeu a situação, né? Do que ela causa. Ah, eu vou jogar na rua, senão não vai ter emprego para o varredor de rua. Eu escuto isso, mas o varredor de rua poderia estar fazendo uma outra coisa, né? Ainda mais prazerosa para ele, ainda mais valorosa para ele, mais remunerada, né? Entre tantas outras possibilidades, tá? E não é menosprezar, porque é importantíssimo o varredor de rua. As folhas vão continuar caindo nas ruas enquanto as pessoas não pararem, né? Quer dizer, acabarem com elas. Eu espero que não acabem, que muito pelo contrário, e acredito que vamos plantar mais e mais árvores. Então, nós vamos precisar de varredores de rua para recolher essas folhas que caem naturalmente. Se nós não tivéssemos pavimentado o chão, as folhas cairiam naturalmente, fariam a decomposição, nutririam a terra e teríamos uma terra ainda mais fértil. Mas como nós pavimentamos, precisamos recolher essas folhas para que elas não entupam as vias por onde as águas passam e assim por diante. Ah, tá bom, não tem mais árvore ou no pavimento. Tudo bem. A terra, a poeira que vai acumulando, vai juntando, também entopem os bueiros, que pode nos trazer problemas em épocas de chuva, por exemplo. Isso é só um exemplo, né? Melissa, colocaram aqui, ó, a Rosimeire colocou que complexo é um bom adjetivo para um problema circular nos humanos. Sim. Olha, é complexo, né? O nosso conceito de complexo, na verdade, não é um conceito, é um conceito de conceitos, né? Vou colocar assim, porque são vários conceitos, né? Por exemplo, você pega várias coisas, se junta e elas não estão erradas, né? E juntas talvez elas estão melhores, né? Então isso é uma coisa que às vezes não é difícil, mas é complexo, até às vezes pelo tempo que se leva, né? Pelo olhar, pela paciência, né? Muitas vezes, pela insistência que temos, né? No dia a dia. Então isso leva-nos a compreender um pouco essa questão do complexo. Quando ela fala para um problema circular nos humanos, eu vejo assim como um problema circular nos humanos é que nós somos diferentes, né? Então, cada um tem a sua compreensão. Agora, se juntar eu, a Melissa, nós todos aqui, numa complexidade, vamos falar, nós somos diferentes e temos diferentes conceitos, nós podemos chegar no denominador, né? Nós estamos tentando chegar aqui, neste momento aqui, nessa oportunidade que estamos tendo de falar com vocês. Então, se nós aqui chegarmos no denominador comum, nós estamos criando um novo conceito que também vai entrar nessa complexidade, né? Então, tá certo ou tá errado o que foi até agora, né? Quem vai continuar fazendo o que sempre fez? Quem vai mudar? Quem vai fazer uma coisa de vez em quando vai fazer outra, né? Como que vai ser daqui para frente, né? Então, se a gente chegar num determinado senso comum aqui, né, num consenso. E aí,
essa definição, né, do que é certo, do que é errado, daqui a pouco a gente vai falar com a Eunice ali, essa definição do que é certo, do que é errado, traz para a gente uma cobrança, né, uma autocobrança, porque, como eu falei, o que eu entendo hoje é que todo mundo busca a autorrealização. Pode perceber isso com outro nome, mas que se nós formos aqui exemplificar, tudo vai acabar chegando na autorrealização. Por isso que eu acabei utilizando esse termo. Mas a gente busca felicidade, a gente busca saúde, equilíbrio, paz, harmonia, sentir naquele estado de bem-estar, né? Então, todo mundo busca autorrealização. Então, tudo que a pessoa faz, ela faz porque ela acredita que aquilo é o certo. Porque se ela acreditasse que aquilo seria o errado, ela não faria daquela forma. Ela faria de outra forma. Então, como solucionar isso? Se todo mundo que está fazendo errado está fazendo certo, como que a gente faz para resolver, para solucionar os conflitos, os atritos, os problemas do nosso dia a dia, da humanidade em geral? Questionando para reflexão, não questionando para dizer você está errado, eu estou certo, mas questionando para refletir para um aprendizado, para entendimento e aprendizado, porque a partir do momento que você aprende, o comportamento é mudado. Só que tem um detalhe, mas eu já cansei de falar, nós já cansamos de discutir, conversamos sobre isso, chegamos a uma conclusão que seria a melhor situação, a melhor forma de se resolver aquela situação, mas dali a pouco vai e faz errado de novo. Nós temos que considerar uma outra situação, uma outra vertente. Nós, como mental, funcionamos por hábitos. Se eu estou tendo um comportamento anos e anos e anos. Agora, eu acabei de entender que essa não é a melhor forma de fazer. Que a melhor forma de fazer, que traz melhores resultados, maior eficácia, eficiência, é dessa outra maneira. Por que dali um dia, 2, 3, 4, uma semana eu vou fazer errado novamente? Porque a nossa máquina funciona no automático. Muitas coisas funcionam no automático. É por isso que nós precisamos da atenção plena. O que é atenção plena? Eu preciso realmente ouvir, eu preciso dar tempo, porque as pessoas estão cada vez mais doentes, né? Mais enfermas. Porque está aumentando o número de casos de enfermidades? Porque tudo hoje acontece mais rápido. Antigamente, as pessoas, eu quero conversar deixa eu ver, com a Beatriz, que está lá na Bahia. Eu estou aqui em São Paulo, Beatriz está lá na Bahia. Eu parava, escrevia uma carta para Beatriz. Aí, o momento que eu tinha tempo, ou o carteiro passava, ou eu ia até o correio. Esse correio levava essa carta, que não tinha Sedex naquela época, que podia levar uma semana, 2 até. A Beatriz recebia a carta, lia, fazia o que tinha que fazer, mandava a resposta. E hoje? Beatriz, quanto tempo leva para eu te dar um bom dia hoje? Quanto tempo leva para o Tom mandar uma mensagem para você? Ou para cada um de nós? Milésimos de segundo. Então, antes eu tinha que ficar esperando a resposta da Beatriz para poder tomar uma atitude para o segundo passo daquela situação. Imagina os reis, os coronéis, seja lá o que for, as guerras, né? Hoje não dá tempo, né? Hoje não tem esse tempo. O tempo hoje é curto. Hoje, enquanto eu lavo louça, eu estudo. Enquanto eu lavo louça e estudo, eu faço a comida. Tudo bem, isso daí, Melissa, dava para fazer antes. Mas hoje a gente trabalha, cuida da casa, tudo ao mesmo tempo.
Hoje, tem gente que trabalha enquanto está dirigindo. Não estou falando que está certo nem que está errado. Eu estou só colocando para pensar o quanto nós agimos no automático. E tudo bem, nosso nível de produtividade aumentou muito. Só que para isso dar certo, eu preciso que o nível de produtividade aumente e a minha atenção ao meu corpo físico, vou começar pelo corpo físico, a minha atenção ao meu corpo físico tem que acontecer também. Eu não posso me desligar disso. Porque quem alguma vez já colocou, sei lá, um elastiquinho no dedo, ficou brincando com o elastiquinho, e teve que fazer alguma coisa, deixou o elastiquinho e foi fazer outra coisa. Quando viu, a ponta do dedo ficou roxa. E óbvio, não precisa ser exatamente isso, mas alguma coisa nesse sentido. Ah, vou dar uma dica. Quem já esteve, por exemplo, no carro, viajando de passageiro, e está ali e de repente percebe que está apertando a mão, sem necessidade alguma, mas está apertando. E você fala assim, nossa, por que eu estou apertando minha mão? Pisando no freio, às vezes. Quem é que dorme? Quem é que dorme e acorda com dor de cabeça, né? Ou com isso aqui doendo, porque está apertando a mandíbula? Não está percebendo o que está fazendo com o próprio corpo. Então, é necessário a atenção plena várias vezes no dia. E a atenção plena, gente, não é ficar 1 hora fazendo meditação. É um momento que a gente... Deixa eu perceber como que eu estou me sentindo. Sabe assim, entre uma situação e outra, a gente não faz um monte de coisa ao mesmo tempo? Vamos fazer a atenção plena também. Gente, se nós criarmos esse hábito, vai ficar automático. E se nós tivermos essa automação, né? Se nós criarmos esse hábito, será que vocês conseguem ter noção do tanto de enfermidades que nós vamos deixar de ter? Será que será que nós temos noção do quanto a nossa qualidade de vida vai melhorar? Hoje, por exemplo, muitas empresas já adotam a pausa restauradora, né? Já por muitos e muitos anos atrás, já entendia-se o momento do cafezinho. Então, tem aquele que toma café toda hora e diminui a sua produtividade, mas tem aqueles que vão para o cafezinho já fazendo uma reunião, já resolvendo problemas que estava na lista. Enquanto eles levantaram, deixou de fazer o que eu estou aqui, eu tenho uma lista imensa, um checklist imenso de coisas para fazer. Enquanto eu estou aqui cuidando do meu checklist, eu fui tomar um cafezinho, encontrei com fulano no caminho, já resolvi uma situação. E aí eu volto, uma ou várias, e aí eu volto do cafezinho, sento para continuar o meu checklist, já dei baixa em vários. O que de fato é perca de tempo, o que de fato é produtividade? A atenção plena é a mesma, porque às vezes a pessoa fala assim, já vem com esse discurso novamente, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso. Se você fizer assim, ó, você já fez 2 coisas ao mesmo tempo, você economizou tempo, você foi no just in time, né? Alta produtividade, menor custo, porque a gente respira, mas a gente não respira o suficiente. E o pior, nós atrofiamos o nosso sistema respiratório. Mas, gente, qual que é o problema? Fulano nunca fumou e tá lá, ó, pneumonia. Como que é aquele negócio que o pulmão diminui a capacidade? Efizema pulmonar. E ele nunca fumou, nunca. E nem na família dele, então ele não convivia com isso. Mas ele respirava bem? Ele fazia direito? Felipe, vamos interagir um pouquinho aqui. Vou colocar aqui da Rosimeire. A gente entra na sua colocação, viu, Eunice? Não esquecemos não, tá bom? A Rosimeire colocou porque está dentro do que a Eunice está falando, né?
Ela colocou aqui, ó, o discernimento do certo e do errado hoje para as pessoas é a mudança moderna das pessoas. Não tem problema nenhum postar calúnia contra os outros, mesmo sem conhecer o fulano. Olha, Osineide, tem problema sim, tá? Primeira coisa, porque existe a legislação que diz que a legislação ela vem para promover ali a vontade da sociedade. A vontade da sociedade é que não se haja calúnia, né? Tá? Nesse caso que você está trazendo. Mas eu concordo com você que hoje, né, a comunicação está tão rápida, está tão dinâmica, de que as pessoas não têm medido mais essas situações, né, e têm colocado situações aí muito interessantes, mas que nós podemos realmente trabalhar com essa questão do discernimento que você colocou, né, o discernimento certo, né, ou o discernimento errado, né, discernir uma coisa da outra, né, discernimento é bem isso, né, separar o que é uma coisa de outra, não necessariamente o que é certo do que é errado, né, tá, mas tem um discernimento, um entendimento sobre aquela colocação, ou sobre daquela atitude, né? Então, tem problema sim, tá? Existe uma situação, e quando há situação de calúnia, então você pode sim agir aí com as vias de fato, vamos dizer assim, né? E procurar aí os direitos, enfim, tá? Legalmente. Nós temos vários exemplos, né? Na política acontece muito isso, né? Mas, tirando a política de lado, nós também temos vários entendimentos aí de empresas, né, que a ministra estava falando aí, de empresas ou de pessoas altamente sociáveis, né, que são aquelas pessoas que aparecem muito na mídia, né, e tem programas de TV, enfim, tem sempre colocações quanto essa, né, então nós devemos sim nos precaver sobre isso, tá? Não devemos agir caluniosamente com ninguém, né, tá? Porque existe o que é o direito, né? O que traz o direito à legislação, uma lei? É o equilíbrio da sociedade, é isso que visa ali, né? Inclusive, é um acordo, né? É um contrato. A lei nada mais é do que um contrato feito para a gente poder agir de forma mais passiva dentro de uma sociedade mais equilibrada. Tanto é que não é só isso. Então, eu estou trazendo essa questão da legislação, mas vamos trazer a situação de uma família, de um casamento, né? De um pai com filho, de um relacionamento. O relacionamento também ele tem que ser equilibrado. E se ele for calunioso de um lado, que nem a própria Eunice trouxe ali uma outra situação, né? Vou até colocar aqui, né? Que ela falou aqui que o primeiro casamento dela foi muito conturbado, cheio de idas e vindas, né? Cada vez pior. Olha só, né? Então, que está tendo um desequilíbrio, né? Em relação ao conceito que ela tem, ao conceito que a outra pessoa tem, que eu não estou falando que está certo, que está errado, não estou aqui julgando, não estamos julgando nem falando nada sobre isso. Só não encaixava. Até porque não existe culpa, mas existe, tanto é que ela colocou, né? O meu primeiro casamento, isso é porque ela já não está mais nesse casamento, né? Ele encontrou uma forma ali, né, de equilibrar melhor, né? Me corrija aí, Eunice, por favor, se eu estiver falando aqui coisas... se estivermos equivocados. Eu estou levando como exemplo, tá, o que você falou, e a frase, né, como foi colocada, por isso que eu estou falando dessa forma. Então, não existia um equilíbrio ali naquele casamento, provavelmente ela tentou várias formas, né, de equilíbrio, né, ou seja, uma vibração melhor com uma vibração mais baixa, e hoje, então, provavelmente ela encontrou ali um outro casamento, ou não, mas ela encontrou uma maneira de vibrar na mesma vibração, ou quase na mesma, uma vibração mais aproximada, né, com outra pessoa, num outro relacionamento. Então, isso é muito importante de trazer, porque o entendimento e aquela situação que a gente tinha antes, ela também teve start dela, né, e quem sabe também, né, o ex-marido, vamos colocar assim, no relacionamento, também não já houve sua mudança lá, né, não sei, não estou aqui para colocar, mas é uma oportunidade, né? Também que ele teve de mudar, até porque ele teve ali um rompimento de relacionamento em virtude das atitudes que talvez ele tinha, sabe? Então, e que ela não aceitava, né, Eunice? Então, tá correto, né? O que ela trouxe, porém, temos que analisar isso, né? Olha só, né? Ela teve uma atitude, né? Eunice, por favor, coloque aí se eu tiver. Ela teve uma atitude ali que para ela, né? É melhor para ela, e talvez também foi melhor para o outro, né? Tá? Foi melhor para o outro, por quê? Porque talvez ele aprendeu com aquilo, né? Ou não, mas houve ali uma oportunidade de aprendizado, de compreensão melhor de uma situação. Então, o que é certo e o que é errado, né?
O que é certo e o que é errado para você. E olha só, essa situação é muito interessante aproveitar isso, porque muitas pessoas passam por isso, né? Nós já passamos por isso. E olhar para esse casamento conturbado e entender, perceber e aceitar o quanto foi bom, porque quantos benefícios toda essa conturbação. Hoje eu estou gastando as palavras, né? Hoje eu estou mais. O quanto essa conturbação trouxe de evolução para Eunice e para esse hoje ex-marido, né? Então, foi um momento difícil de se passar. Mas, olhando lá, o que trouxe de bom? Trouxe muita coisa boa. Trouxe coisa ruim também. E nós temos, assim, aquilo que dói parece que marca mais, ou aquilo que parece ruim ou errado sobressai, né? Tanto que a gente pode fazer 500 coisas boas ou 500 coisas certas. A hora que a gente faz uma coisa errada, o castelo desmorona, né? Fica mais evidenciado, né? Por exemplo, fazer o certo não é mais do que obrigação. A gente escuta muito isso, né? Fazer o certo não é mais do que obrigação. E quando faz errado, existe toda uma exposição, todo um julgamento, né? E cadê o elogio de quando faz certo? O certo é o comum, o certo é o ideal, o certo... Então, valorizar tudo que teve de bom nesse relacionamento anterior, porque ele trouxe você até aqui, vivendo uma possibilidade melhor. Eu tenho certeza que é uma possibilidade melhor. E, Melissa, como você pode falar que você tem certeza? Se olhar num contexto, é melhor. Pode ser que uma área da vida hoje esteja ruim, pior do que aquela, mas no contexto geral, melhor, porque a evolução ela é sempre ascendente, nunca descendente. Não existe, eu sempre falo, né, que não existe evolução, né? Eu falo, bato nessa tecla, sou insistente quanto a passar essa compreensão, porque é o que nos chegou, né? É o que nós estamos aí esparramando, né, para o universo hoje. Então é bem, nós batemos sempre nessa tecla, né, de levar essa compreensão no sentido de que, agora veja bem, muitas vezes uma coisa conturbada, viu, Eunice e demais, elas nos motivam a começar diferente, né? E esse começar diferente tem que se tornar um hábito. Ontem mesmo eu estava numa live e eu falei, olha, a motivação é o que nos faz, né, começar. E o hábito é o que nos faz continuar, ou permanecer ali, continuar a nossa ascensão, né? Então, todas as vezes que nós tomamos uma atitude, né, ali em cima de um acontecimento que teve conosco, que nós entendíamos até então de uma forma diferente, hoje entendemos melhor, vou colocar assim, nós temos que continuar aquilo. Como a Melissa trouxe ali, tem algumas recaídas, né? A Melissa trouxe ali, eu me vejo às vezes fazendo, né, certas coisas que para mim, não era para ser feito mais, né? Então, mas a gente se vê nisso. Mas o que você faz toda vez que você chega nessa situação, né? Você se toca, né? Você consegue discernir ali, consegue ter uma compreensão de falar, olha, peraí, eu deixei o meu hábito do bem-querer para entrar numa situação de trauma novamente, né? Entrar numa situação conturbada novamente. Não, eu tenho que continuar, então, a progredir e a evoluir. E ainda que nós ficamos parados, imóveis, nós estamos em movimento, né? Porque o nosso planeta está em movimento, o universo está em movimento, e sem falar da vibração, porque nós não deixamos de vibrar, nem depois que vamos dessa para melhor, vamos colocar assim, porque a matéria vibra, né? Então, é bem interessante a gente trazer isso, tá? A mudança faz parte da nossa vida, sim, as nossas mudanças, mas será que eu mudei só agora? Eu vou continuar amanhã? Depois de amanhã? Como vai ser depois de amanhã? Como vai ser daqui para frente? Esse é o ponto, né? Pode falar.
Olha só, dicas então para a gente começar a criar hábitos, né? Troca a tela do celular, deixa um recadinho, né? Não é a tela, falei bobagem. Eu não sei, o plano de fundo do celular, deixa um recadinho. O que você quer criar de hábito para você? Faça uma imagem com a frase que você quer, atenção plena, respira, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, que te traga uma lembrança daquele momento de autopercepção, né, de atenção plena, olhou para o celular, nossa, é mesmo. Melissa, Pronto. Melissa, mas você está muito moderna. Quer outra? Eu trabalho muito, estou no computador o tempo inteiro. Arruma um post-it. Eu não tenho post-it, um papel com durex, qualquer negócio. Pendura no cantinho da tela, do monitor, na geladeira, espalha pela casa. Alguma coisa que te agrada, qualquer coisa que vá te fazer lembrar da necessidade da atenção plena. Comece a exercitar isso. Porque se hoje você não pode dedicar 1 ou 2 horas do seu dia, eu falo 2 horas porque eu vejo que é muito bacana a gente conseguir fazer isso de manhã e à noite, 1 hora, né? Quando a gente se coloca num relaxamento mais profundo, auxilia muito a preparar para o dia e depois preparar para descansar, né? Porque nós estamos naquela agitação, aquela correria o dia inteiro. À noite ajuda a preparar para descansar. Mas se eu não tenho esse tempo todo ainda, não consegui organizar todo o meu tempo para isso, faça em doses homeopáticas. Vai fazer, às vezes, até muito mais efeito do que eu tirar um dia para cuidar de mim. Eu li um livro uma vez chamado 1 Minuto para Mim. Gente, procurem esse livro, ele é tão antigo que já deve ter até em PDF disponível na internet, né? Porque o livro, depois de um determinado tempo, ele fica disponível para todo mundo. 1 minuto para mim, bem bacana. 1 minuto. E hoje eu falo que eu comecei com esse 1 minuto, eu não preciso de 1 minuto. Hoje, 1 ou alguns poucos segundos já me auxiliam bastante a isso. E com relação ao certo ou errado, então eu entendo que depende muito do objetivo, da meta, da intenção de quem fez o ato e da intenção, meta, objetivo e consciência de quem está vendo ou recebendo esse ato. Como diminuir os nossos traumas? Olhando para cada ação de qualquer pessoa ou de qualquer situação, dentro desta perspectiva, percebe, sente, analisa e deixa fluir. Porque as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então, o Tom não me deixa nervosa. Eu que fico nervosa com o que o Tom faz. Então, quem é o responsável por eu estar nervosa? É o Tom ou sou eu? Isso só um detalhe, que isso serve para tudo que acontecer no seu dia, tudo que acontecer na sua vida. Então, isso vai fazer com que a sua qualidade de vida melhore. Só esse pequeno detalhe. Então, coloquem aí, né, esses pequenos lembretes de atenção para atenção plena. Coloquem aí esses pequenos lembretes de certo ou errado, né? Faça umas figurinhas aí tem tantos memes, tantas caricaturas, tantas coisas que a gente pode montar, né? Tem aqueles quadrinhos, né? É certo ou errado? Faz um joguinho de brincadeira aí, coloque, espalhe pela casa, por tudo que você utiliza. Eu uso marca-livro. Então, coloca lá no marcador de marca-páginas, né? Coloca no marcador de páginas, use tudo que vocês tiverem à disposição para se lembrarem disso. Por quê? É mudança de hábito. Mudança de hábito. Nós viemos de uma formação, de uma educação que sim é sim, não é não, é para um, é para todos, mas nós vivemos numa situação, uma educação em que tem que ser igual para todos.
e que tem que ser justo. Igual para todos, será que é justo? Eu gostaria imensamente que vocês fossem lá no Google, assim que acabar essa live, e colocassem assim: igualdade e equidade. Igualdade e equidade. Vai aparecer uma figura lá, né, de 3 pessoas assistindo um jogo de futebol, uma partida de futebol. E pensam, reflitem sobre isso. Reflitam sobre isso. A igualdade realmente é o melhor caminho? E a gente entendeu o tempo inteiro que igualdade era o certo e brigamos por igualdade, criamos guerras por igualdade, mas talvez a equidade seja o melhor caminho. E aí já começa a desconstrução do que é certo e do que é o errado. Lembrando que para eu decidir o que eu vou fazer e eu quero fazer o certo, eu preciso não só verificar qual é o meu objetivo, a minha meta, mas qual o resultado que isso vai refletir em tudo que está à volta. E é isso, Tom. Denise, vamos lembrar que hoje à noite nós temos uma super live às 20 horas. Vai ser um grupo fechado. Nós temos aí, se você ainda não faz parte do nosso grupo, conceito terapêutico consciencial, logo abaixo aqui da nossa live aqui, né, que também vai ficar gravada, para quem está chegando agora também. Ali nós vamos ter ali o link, né, para você entrar no grupo, tá? Lembrando que também toda quarta-feira nós estamos aqui às 20 horas e toda quinta-feira nós estamos aqui às 9 da manhã, né? Eu, como ministro, trazendo algumas reflexões e vocês também nos trazem, contribuem bastante conosco. E hoje é nosso último encontro, né, da DR do ano de 2023 e também vamos aqui, né, daqui a pouco, né, a ministra vai dar as suas considerações aí para a gente levar aí o nosso feliz final de ano para vocês. Vamos colocar mais uma coisa aqui, Eunice. Eunice falou o seguinte: verdade, hoje estou casada de novo, mês que vem vai fazer 15 anos. Parabéns. Nós também, viu, Eunice? Nós também viemos de casamentos anteriores, não julgamos os nossos casamentos anteriores, tá? Eu não julgo, eu sei, estou falando o nome da Eunice, porque eu sei que eu também não julgo o casamento anterior que ela teve. Nós temos 5 filhos, e os 5 filhos são dos nossos casamentos anteriores, né? Nós não temos filhos em comum, assim, sangue, vamos colocar assim, mas que nós convivemos harmoniosamente com todos eles hoje e trazemos aí, né, um aprendizado, enfim, estamos aí há 18 anos, né? 19 anos praticamente casados. Então, é bem interessante também nossa história aqui disso. Já falamos disso. E olha que legal, né? Se aquele casamento não tivesse dado errado, não tinha como esse aqui dar certo. E o que é errado, né? Será que foi errado também, né? Entende? Né? Hoje, do ponto de vista, né? Porque hoje o ponto de vista é que determina o que é certo e o que é errado. Né? Então, mudamos a palavra. Se aquele casamento lá não tivesse terminado por não se sustentar, por não ser sustentável, esse daqui não estaria dando tão certo. E ela colocou aqui que ela aprendeu. Então, aprendi muitas coisas que deram errado, né? Lá atrás. Hoje vou bem. Faça esse casamento graças a Deus. Tá vendo? Então, o que eu quero dizer é que as nossas experiências, elas jamais devem ser deixadas de lado. Porque elas é que nos construíram. Nós somos a construção das nossas próprias experiências. Então, e nós também, eu sempre falo uma coisa, que nós somos o que nós acreditamos e criamos. Né? Então, essas experiências nos trazem as crenças, né, melhores, crenças que substituem as crenças limitantes e que nos levam, então, a um discernimento, né, um entendimento melhor daquilo que tem que ser colocado. Né? E aí nós estamos o quê? Respirando melhor, fluindo, né? O relacionamento flui, tudo flui melhor. Né? Então, gratidão a você, Eunice, pela colaboração, realmente muito importante. Eunice, faço minhas as suas palavras, é exatamente isso, aconteceu isso comigo também. E olha, essa questão do erro também faz esse peso que o erro tem na nossa vida, também vem muito lá da escola, né? Nós éramos cobrados para tirar a nota 10.
nós éramos cobrados para passar de ano, para sermos aprovados. E para isso tinha que estar tudo certo. As respostas tinham que estar todas certas. Quando vinha aquele X, com aquela caneta vermelha, né, nos dava um pânico. Por quê? Porque eu corria o risco de ser reprovada, ter que fazer o ano de novo. Eu corria o risco de ter que passar por aquilo tudo de novo, ter que estudar ainda mais. Eu corria o risco de apanhar em casa, de perder a brincadeira, de ficar de recuperação. Olha quanta coisa que eu considerava um prejuízo para mim foram ocasionadas por conta de um erro que eu tive na prova, né? Então, e o quanto eu era valorizada, cada um de nós, né? Porque as provas, principalmente aquelas de 0 a 10, onde eu coloco, sei lá, vou tirar 3 e vou tirar 10, vou tirar 8, o quanto isso me colocava numa escala de eu sou melhor ou eu sou pior, o quanto isso nos colocava numa questão de competitividade, o quanto isso mexia com o nosso ego, o quanto isso trazia traumas para nós. Então, mais algo para que nós pensemos, né? Porque não tem como esse tema terminar aqui. Não tem como nós fecharmos, trazer isso como um tema restrito. O que eu tenho aqui o que eu quero contribuir é reflitam, né? Que nós possamos refletir, que nós possamos ser gratos, que nós consigamos e sejamos gratos a essa possibilidade de podermos refletir e entender o que é certo, o que é errado, naquela situação, naquele momento, naquele contexto, com aquela pessoa, e possamos ajudá-la e nos ajudar a ver tudo isso de uma perspectiva diferente. Assim, alcançamos um degrau a mais na nossa evolução e teremos com isso um 2024, que eu já estou quase lá em 25 já, um 2024 com muito mais leveza, com muito mais saúde, equilíbrio, harmonia, prosperidade, abundância, e não pensando só no financeiro, não, pensando na nossa autorrealização, pensando na valorização de tudo aquilo que nos causou traumas, porque os traumas também são positivos em nossas vidas, a partir do momento que nós tomamos consciência deles e sabemos como lidar com cada uma dessas situações. O problema não é o que acontece na nossa vida. O problema é a forma como escolhemos lidar com eles. Excelente próximo ciclo de ano para todos nós. Vamos trazer também que esse programa nós realizamos com a nossa vontade realmente de estar aqui, tendo uma troca, né? Uma vivência, um bate-papo agradável com todos, para o despertar da realidade, trazendo momentos, né, inesquecíveis, essa vivência que nós estamos. É uma vivência mesmo que nós desejamos estar nesse programa aqui com vocês. Essa colaboração que vocês tiveram conosco hoje, muito importante, né? Tá? E que é um despertar para a realidade, esse despertar para a realidade que mexe com a nossa abertura de consciência. É isso que nós desejamos aqui. Cada vez que você fala evolução, nós queremos dizer exatamente isso. A abertura de consciência para que as vibrações, as energias, as frequências fluam, né, do quanto necessário para cada um de nós aqui. No mais, né, gratidão a todos, um bom ano novo, boas festas, e que nós tenhamos aí um 2024 bem melhores do que 2023. Só mais uma coisa, Tom. Hoje à noite vai ser pelo Meeting? Vai ser pelo Meeting. Gente, e ainda dá tempo. Se vocês querem participar, entra no link do grupo aqui, porque o Meeting vai ser só para quem está no grupo, né? E aí, olha só, vocês vão participar mais ainda. Já agradeço
de antemão a colaboração de todos vocês aqui. Olha, Maria Helena entrou pela primeira vez, né? A Lorene está dando, agradecendo aqui também. Vocês participaram pelo chat, mas lá no Meeting é mais interativo. E eu estou ansiosa para hoje à noite, porque eu gosto muito dessa interação. Então, gratidão, 2024 excelente para todos nós. Tchau. Tchau, pessoal.